Olá a todos, eu me chamo Lorena Lemos, atualmente sou membro projetista aqui na GETOP, da Sala de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico, e vou estar trabalhando, mostrando aqui para vocês como é que se realiza o traçado e o dimensionamento de hidrantes. Então, qualquer dúvida, é só tirar e estar avaliando aí a partir das normas, a partir do vídeo. Tudo bem? Então vamos começar. Primeiro de tudo, o projeto em si, o projeto de hidrantes, ele se baseia numa IT, do Corpo de Bombeiros, que é a IT de número 22, que ela, hoje em dia, em 2024, a gente utiliza a última atualização dela, que foi a de 2016. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, essa IT aqui, como vocês podem ver, e ela vai informar algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, formas o que é necessário em um projeto, um traçado, sobre dispositivos que são precisos em um projeto, algumas especificidades de acordo com o tipo de sucção, de acordo com o tipo de reservatório e o tipo de uso daquele sistema, que é algo muito importante. Mas no nosso caso, além disso, de materiais, de cálculo de perda de carga, a gente já viu que vai ter um vídeo mais à frente, na verdade, para vocês, sobre o cálculo da perda de carga, mas essa instrução técnica, ela explica tudo, Ela mostra como é feito o cálculo, os fatores, de acordo com o material. Alguns pontos importantes de vocês terem ciência. O tipo de material que a gente utiliza, que é o de aço galvanizado, então, que é a tubulação. Ela vai falar um pouco sobre a reserva técnica de incêndio, e aí eu vou explicar alguns conceitos que são muito importantes para vocês. O conceito que eu vou começar explicando é o de reserva técnica de incêndio, que é basicamente no reservatório de água ter um volume específico que é reservado apenas para incêndio. Então, o reservatório nunca pode ter um valor a menos que aquele. Por obrigatoriedade, não pode ter. Então, aquele valor que é específico para a parte de incêndio. Então, caso ocorra algum problema, aí é uma garantia mínima para que os hidrantes, sprinklers, se tiverem também, consigam funcionar de forma a apagar o fogo de acordo com o tamanho do ambiente, geralmente nos piores cenários. Alguns pontos importantes é que geralmente essa reserva técnica de incêndio ela é adicionada em conjunto com o reservatório de águas, então eles estão no mesmo ambiente e não é indicado que ele seja separado. Por quê? Porque é muito mais frequente o uso da água na casa, numa residência. Então, por exemplo, você utilizar a água ali um chuveiro, um lava-prato e etc, beber água e tudo mais. Então, esse é o uso que você dá para a água, geralmente, então isso faz com que aquela água, aquele tanque seja sempre renovado. Já incêndio é uma situação de sinistro, ou seja, uma situação muito específica que a gente geralmente evita que aconteça, evita que não aconteça. Então, você tem um tanque parado, com muita quantidade alta de água que não está sendo utilizada, além do desperdício em si, é um ambiente para estar proliferando bactérias e outros problemas por conta da água parada. Então, o ideal é que realmente seja utilizado em conjunto, respeitando os requisitos estruturais, requisitos também da quantidade mínima. O sistema de hidrantes é composto pelas bombas de incêndio, pelo cavalete de automação, que vou mostrar um pouco mais à frente, pelas tubulações, tubulação de recalque, sucção, e pela reserva técnica de incêndio, e também pelo hidrante de recalque. E eu vou mostrar como é que é colocado isso no projeto e também a função de cada um deles dentro do projeto, para que fique um pouquinho mais claro também. Eu ia mantendo aqui na norma, justamente para que a gente consiga olhar a classificação. O tipo 1 é de repente mangotinho, então a gente vai aqui na tabela da IT22, e temos alguns tipos que vai de acordo com o nível de periculosidade. Em geral, nos projetos que obtemos, utilizamos o tipo 2 ou o tipo 3, sendo que, como a gente pode ver aqui, é um alinhamento da tabela 2 e da tabela 3. Aqui tem o tipo de classificação de acordo com a ocupação que a gente já classificou lá no começo do projeto. E aqui do lado, primeiro temos a classificação. E aqui nós temos os tipos referentes. Geralmente os riscos maiores é que a gente possui ali diferentes tipos de sistema de hidrantes. Então, o primeiro passo é realmente observar aqui esses resultados que a gente tem.
Então, de acordo com o nosso risco que a gente obteve, né, estamos nessa faixa aqui. Então, vamos utilizar um sistema do tipo 3. No entanto, a nossa estrutura como um todo, ela não passa, se não me engano, de 2.500 metros cúbicos. Então, aqui temos o tipo C2, né, é uma galeria comercial, acima de 300 a 1.000 megajoules por metro quadrado, e ela é do tipo 3. Então, a reserva técnica de incêndio, que é o RTI, é de no mínimo 12 metros cúbicos. Quando a gente vem aqui ver o tipo 3, na tabela 2, a gente vê o tipo 3 precisa de um esguicho regulável de 40 milímetros, a mangueira também é de 40, comprimento de 30 metros, número de expedições de saídas simples, vazão mínima na válvula do hidrante mais favorável 200, e a pressão residual na ponta do esguicho mais favorável mínima é 15 MCA. Esses dados são importantes principalmente para o cálculo da perda de carga, que terá um vídeo futuramente, mas é um vídeo referente a um outro projeto, mas que segue a mesma lógica. Ou seja, 12 metros cúbicos. Aqui o tipo de sistema tipo 3, eu vou precisar de esguicho, chave de hidrante, mangueira, abrigo certinho. Então, já podemos ir para o projeto. Então, vamos aqui, reduzir a tela. Qualquer coisa a gente volta para a norma. Então, aqui no projeto, a gente identificou que nós teremos um reservatório na parte superior, então aqui na cobertura. Aqui. E no EDIF, né, eu tinha deixado um espaço para a casa de bombas, que será esse ambiente aqui. Então aqui nós temos o reservatório e aqui a casa de bombas. Então o que quer dizer aqui? Primeiro a gente vai ver um pouco a dimensão desse reservatório. Por enquanto não. Esse reservatório, ele possui 698. O outro ponto muito importante do projeto é estar sempre compatibilizado, né, com as outras disciplinas. Então, elétrico, hidráulico, esgoto, estrutural, né, como sempre de praxe de outros projetos. No entanto, eu tenho uma pontuação muito importante, que é em relação à parte da reserva técnica de incêndio. A gente sabe que a água vai ter que alimentar tanto a parte de águas, como também a parte de hidrantes. Então, é importante se certificar que aquela água irá abastecer ambos os espaços. Caso não seja suficiente, pode-se necessário um reservatório inferior, e aí sempre com a água subdividida. Então, sempre uma parte para alimentação da casa, outra parte para reserva técnica de incêndio. Pelos cálculos, deu 71 metros cúbicos de água, 14, então é um reservatório bem grande. Até porque é meio teórico aqui para o espaço, mas em grande mesmo. Então, nós temos espaço suficiente para a reserva técnica de incêndio. Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu vou deixar esse corte que eu fiz aqui para facilitar. A gente vai colocar a sinalização, né, uma nota técnica mesmo, uma nota, que é reserva incêndio de 12 metros cúbicos. Mas o reservatório tem 71 metros cúbicos, então por que eu não coloco? Aqui, o importante não é dizer quanto o reservatório tem, e sim quanto que é necessário estar reservado apenas para o sistema de incêndio. Vou colocar uma letra um pouco maior, para poder ficar um pouquinho mais visível por enquanto, caso não orne, né, com o restante do ajuste. Não vou deixar aqui por enquanto, mas caso depois a gente pode alterar depois. Então aqui, e aqui é a casa de bombas. Uma coisa interessante também é indicar do que é feito o reservatório. Então, por exemplo, posso colocar aqui uma nota que o reservatório é feito de concreto. Nesse caso, né, desse projeto específico.
Pronto. Aqui vai ter minha casa de bombas, que eu também posso indicar qual é o material, tudo certinho. E aí, como é que eu vou começar a realizar esse projeto? Eu vou identificar qual vai ser o tipo como é que vai ser colocado a tubulação, como é que vai ser a sucção. Então, em um projeto, a sucção pode ser tanto lateral, então eu posso vir com a tubulação por aqui pela lateral, quanto por cima, então eu posso, só para representar um pouco melhor, ver um corte. Aqui. A tubulação, ela pode tanto vir por aqui descer, então ela vai sugar a água nesse sentido. Caso aconteça, ela precisa de uma tubulação de pé com crivo, uma peça, né, para evitar que elementos, partículas entrem na tubulação. Ela pode ser lateral ou ela pode ser inferior, né, que ela pode vir aqui direto embaixo do tanque. Nesse caso, ela vai, como já é o reservatório sobre uma laje, então ela vai ter ali, vamos utilizar uma lateralizada. Então, eu vou começar aqui em componente e vou colocar as bombas. Como é um sistema de reservatório superior, que é o que a gente mais utiliza, por enquanto eu vou colocar apenas 2 bombas, né, para analisar o sistema. Sendo uma elétrica, que é a centrífuga. Aqui está como 2 elétricas, mas depois a gente vai especificar. E a outra, uma secundária, geralmente utilizada geralmente se utiliza secundária é uma bomba diesel. Pronto. Tem 2 bombas uma da outra. É importante que elas sejam colocadas, né, no sistema, na casa, de forma que seja fácil a manutenção, que tenha espaço e tudo mais. Então, tudo tem que ser bem pensado. Eu vou colocar nesse sentido. Já explico por quê. Aqui nós temos a saída, né, que ela vai subir, e aqui é a entrada. Então, eu vou começar criando um tubo. Como vimos, geralmente o que a gente vai utilizar é o diâmetro de 65 para a tubulação de recalque e um diâmetro de 80, né, para a tubulação de sucção. Lembrando que sucção é aquela que vai do reservatório para a bomba e de recalque é da bomba, bomba para o sistema. Então, vamos começar com a primeira tubulação. Se você separar, já está automaticamente de 80 pelo modelo, mas não é garantido. Então, o que é muito importante é que realmente tenha uma atenção, tenha um cuidado no dimensionamento. Então, vamos aqui. Detalhe alto. Pronto. Criar tubo. Eu destravar um pouquinho. Acontece. Pronto. Então vamos seguir aqui. Reparamos, né, que a bomba acabou sendo alocada muito abaixo do nível. Então vamos alinhar aqui. Pronto. E na cobertura. Lembrando sempre alinhar elas, beleza? Depois se preocupa com as peças, tudo certinho que vão ser colocadas. Por enquanto serão mais
esse sistema aqui. Então aqui eu vou ter a tubulação. Pronto. O ideal é que essa tubulação seja mais abaixo, né, do tanque, justamente para conseguir pegar a reserva, né, a parte mais baixa. Então, eu vou realmente vir aqui e descer. Pronto. A tubulação aqui de sucção, já montei. Agora vamos para a tubulação de recalque. Aqui a saída, como vocês podem ver, está com tubulação de 75, né, que já é referente ao diâmetro nominal, diâmetro real. Vai sair com 80, então a gente ajusta para 65 sempre. Aqui em cima. Sobe, a gente desce. E a gente vai seguir. Depois a gente vai seguir para a distribuição no resto da casa, então para o garrilete principal. Mas por enquanto eu vou mostrar como é que se faz o preenchimento, né? O que é preciso ter nessa região aqui da casa de bombas. O recalque, né, que é essa parte acima, vamos precisar de uma válvula. Válvula de cera. Vou procurar o diâmetro adequado. Vou começar logo com uma válvula de... Você precisa de duas válvulas de retenção. Uma de retenção vertical e uma de retenção horizontal. A de retenção horizontal é também chamada de válvula do tipo leve. Então vamos anexar aqui a válvula. Após todas as bombas, então vou colocar por aqui. Depois eu vou girar ela. Acredito que já seja possível girar aqui. Pronto. Você vai reparar que o sistema já cria automaticamente as luvas, né, para ajustar a peça. Eu também vou precisar de uma válvula de retenção em cada uma das colunas, que é para evitar o retorno da água em caso de um problema que a gente desliga ali no momento. Então eu venho aqui com uma válvula de retenção vertical. A válvula de retenção vertical é também chamada de válvula, no caso, ela é mais pesada, né? Então, vamos aqui na parte mais baixa. E agora vamos para o registro. Serão precisos alguns registros, então um registro em cada bomba, porque caso seja preciso fazer alguma manutenção em alguma bomba, não será necessário simplesmente desligar o sistema todo e tudo mais. Então a gente consegue ali ter um sistema operante mesmo nesses casos. Um outro ponto vermelho, ponto importante, né, que eu acabei não citando, é que as bombas de incêndio, elas são para incêndio. Elas não devem ser utilizadas de forma alguma em paralelo ao sistema de águas, né? Registro de gaveta, achei. Tamanho correto. Pronto, eu vou usar um pouco maior, que ele vai se adequar ali ao tamanho.
Como podemos ver, houve uma sobra de peça, né? Uma sobra de tamanho. E aí, como isso aconteceu, eu vou descer também o sistema. Porque a tubulação já fica organizada, uma tubulação mais cara, então é uma economia que pode ser feita. Certo. Em contraparte, as bombas também estão afastadas uma das outras, então eu vou aproximar um pouco mais para a lateral, não tanto. Certo? Agora a gente vai. Depois eu vou explicar um vídeo específico, não um vídeo específico, mas mais no final, ou na segunda parte, sobre como é que se monta o cavalete de automação. Após, né, vamos estar finalizando posteriormente a parte de bombas. Eu vou mostrar agora como é que se coloca as tubulações, as peças necessárias na parte de sucção. Que é o registro de esfera, né? Em cada uma das bombas também, caso a gente precise fazer uma manutenção ali no sistema de bombas, como eu já citei. Então, aqui. Nessa parte, apenas isso. Então, nós prosseguimos, né, com a tubulação. Por enquanto, a tubulação está aqui. E o que acontece? Quando a gente vai nos outros pavimentos, a gente vai saber que a gente tem um hidrante aqui e um hidrante mais ou menos para cá embaixo. É no pavimento que a gente tem esse outro hidrante. Então, o que vamos fazer? Passar um corte auxiliar. Não vou deletar os outros cortes, né, ou usar os outros cortes, porque já são cortes para aproximar. Então, eu vou utilizar um novo. Aqui. Então, pegamos aqui a peça. Vamos um pouquinho para o lado, cerca de 10, 20 centímetros. E aí, podemos ir por baixo, né? O ideal é que tenha um forro, então seria uma indicação até colocar o arquiteto colocar um forro, né? Caso eu não queira ver a tubulação, né? Não estou vendo a tubulação agora no térreo. A parte de vista do corpo. Aqui também nós temos algumas tubulações, então vamos para aqui. Vamos montar uma coluna. Essa coluna ela vai seguir até aqui em cima. E por enquanto vamos virar ela para qualquer lado. Eu vou só aproximar ela mais unida do piso. Aqui eu já tenho uma tubulação, como a gente pode ver, né? Tá um pouco bugada a imagem, mas tranquilo. E aqui eu vou criar esse tubo, que aqui tava por cima. Só que, como eu já vi onde estava o outro hidrante, a depender pode ser mais vantajoso passar pelo chão. Então, o que a gente vai verificar se é de fato ou não. E aqui, como a gente vê, a tubulação ela tá em um nível um pouco diferente. Então, eu vou preferir passar ela por cima, para evitar ter, qualquer manutenção, ter que rasgar o chão, rasgar o piso, fazer operações um pouco mais complexas. Então, como às vezes é uma escola, não tem tanta questão. Tem a questão arquitetônica, claro, mas é um pouco diferente do que um sistema, por exemplo, de um hotel de grande luxo, né? Está tubulação. Nós vamos estar aqui, então eu vou prolongar. Até aqui.
tranquilo. Eu vou alinhar saída e por questão mesmo de vantagem, eu vou mover um pouco para a lateral. Vamos ver se fica um pouco melhor para finalizar o traçado. Transformação. Rotacionamos o joelho. Vamos ver aqui como é que ficou. Pronto. Atrapalhou um pouquinho aqui o sistema de sinalização. O que não é tão sério, porque, como eu já sinalizei, elas já estavam dimensionadas com uma certa folga. Então, vou mover um pouquinho para o lado. Apenas. Tá tranquilo. Eu vou até alinhar a parte de cima para ficar realmente alinhado. Só mais por questão de estética mesmo. Pronto. Tubulação conectada. Então, eu já fiz a conexão da minha tubulação, já fiz minha coluna, mas tá faltando uma coisa, que é o hidrante de recalque. O que é esse hidrante de recalque? Ele é basicamente um sistema que ele vai dar acesso, que é muito importante que toda estrutura tenha, principalmente um hidrante de recalque com válvula de retenção, que ele é feito para o corpo de bombeiro, né? No caso, o corpo de bombeiro precisa ter acesso ao seu sistema, tanto para ver se ele está funcionando corretamente, quanto para tanto utilizar da água da reserva de técnica de incêndio, então quando ele chega em caso de sinistro, em caso de incêndio, para utilizar essa água para apagar o fogo, como também caso ele precise colocar água no sistema. Então, ele é um ponto muito importante. A quantidade disso de recalque vai depender da vazão do sistema, então passou de 1.000 litros por minuto, então ele vai precisar de mais de um hidrante de recalque. No caso, não será preciso, apenas um. E esse hidrante de recalque, ele geralmente é colocado no avião onde vai ter o caminhão do Corpo de Bombeiros, que eu vou mostrar já já, e a 50 centímetros, né, na região da calçada. Então, vamos ver aqui. Vamos ver o distanciamento. Tá bom. E aqui nós vamos para interligar, então a tubulação, você vê que tem que ser compatível, sempre compatível com o sistema interno. E aqui a gente entra com a tubulação. Então, o que vamos fazer agora vai ser justamente, primeiro, alinhar as tubulações que a gente vai conectar elas. Então, como é que eu vou fazer isso? Como o hidrante de recalque está aqui, eu estou utilizando o inferior, ele poderia também ser superior, né, instalado na parede, geralmente muros externos. No exemplo que temos não possuímos, então vamos utilizar o hidrante inferior. E eu vou conectar aqui. Então ele é um hidrante cujo fluxo tanto vai quanto volta, né, que vai depender bastante. Vamos verificar como ficou a conexão. Então, só um minuto. Aqui, ó. Vocês vão reparar que tá um alinhamento dessa forma. Para mim, é uma peça menos, então eu posso buscar tentar alinhar assim. Então, vou vir com a tubulação e tentar tirar esse joelho, tirar esse e alinhar elas no mesmo sentido. Pronto.
prontinho, minha tubulação ela está pronta. Então, meu traçado em si ele já está pronto. Então, tudo mais é questão de detalhamento, mais detalhe mesmo do projeto e compatibilização. E no próximo vídeo eu mostro como detalhar a casa de bombas.